o Henri Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante, e hoje eu trago para vocês uma conversa que eu quero ter com vocês sobre um livro, uma das minhas últimas leituras desse ano e que me impactou de formas que eu não estava preparado. Enfim, até agora eu não sei se isso vai ser uma minha opinião, se vai ser quantos motivos para vocês lerem esse livro, ou se vai ser o melhor ou o pior, até porque eu estou completamente sem roteiro aqui. Eu simplesmente acabei de ler essa história, peguei a câmera e estou gravando. Pois, como vocês podem saber, nós vamos conversar sobre O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. E o quanto eu não estava preparado para ler esse livro, e o quanto ele deu alguns tapas na minha cara, e o quanto ele me fez refletir. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, para começar essa nossa conversa, eu acho que obviamente a gente precisa falar um pouco sobre a sinopse inicial de O Ódio que Você Semeia. Como a maioria deve saber, vai contar a história da Star, essa menina de 16 anos que vive em uma periferia de uma cidade americana. A mãe dela é enfermeira, o pai dela é um ex-presidiário que agora é dono de um mercadinho ali no bairro. E devido a algo que ela presenciou quando tinha apenas 10 anos, os pais decidem colocar tanto ela quanto os outros dois irmãos dela em uma escola particular na área nobre da cidade, por assim dizer. Então ela sempre vive essas duas realidades, esse paralelo da periferia, do gueto que ela vive, e o mundo branco da escola particular do qual ela estuda desde que ela presenciou esse crime. Entretanto, a história vai começar quando uma colega dela vai levar ela numa festa ali no bairro. E a Star, ela não está acostumada a ir em festas ali do bairro dela. Depois de uma confusão que acontece ali, ela e um amigo, que era no caso o melhor amigo de infância dela, Khalil, resolvem sair. Ele resolve dar uma carona para Star até a casa dela. Só que no caminho de casa eles acabam sendo parados pela polícia. E o policial pede para eles saírem do carro, revista eles. E quando esse policial vai voltar para a viatura, o melhor amigo vai perguntar para ela se a Star está bem, se ela está se sentindo bem. Só que quando ele vai fazer esse movimento, o policial vira e acaba atirando nas costas desse menino. Dá 2 tiros e acaba assassinando o rapaz na frente da Star. O policial alega que eles estavam agindo com atitude suspeita, mas nós vamos percebendo pela cena assim que não houve, que ele estava na verdade muito despreparado ali. E a gente percebe o quanto o preconceito do policial falou mais alto naquele momento, e o quanto isso acabou ocasionando uma tragédia enorme, e o quanto isso vai mudar na vida da Star. Não só na vida dela, como na vida da família e do próprio bairro. Bem, como dá para perceber pela própria sinopse do livro, O Ódio que Você Semeia vai falar muito sobre violência policial e também sobre racismo. Vai mostrar muito como o racismo ainda existe permeado na sociedade e como ele se manifesta das mais diversas formas, desde pequenos detalhes, desde pequenas falas até atos grandiosos, como acontece com o Khalil. E é muito interessante perceber que, apesar de ser um calhamaço, apesar de ter temas tão difíceis quanto esses, apesar de ter cenas bem difíceis desde o primeiro capítulo, a Angie Thomas, ela sabe como contar essa história. Esse é um livro que vai ser muito cru. Esse é um livro que não vai ter medo de jogar a verdade na cara do leitor. Ele não vai poupar o leitor em nenhum momento, mas ainda assim é um livro que consegue ser muito fluido. É um livro, mesmo que a história seja gradativa da construção da Star diante dessa perspectiva de se posicionar, de ter a sua própria voz, ele te instiga a ler um capítulo a outro. Mesmo que depois de muitos momentos de tensão, de cenas tensas, de acontecimentos escabrosos que a Star ou vai presenciar, o que vai acontecer com ela, a Angie Thomas ainda ela vai te dar um momento para respirar, sabe? Meio que mostrando que a vida acontece. Isso foi muito interessante de observar. Tanto que eu li esse livro, que é um verdadeiro calhamaço, em 2 dias. Eu pegava esse livro e a história simplesmente fluía. Mesmo tendo momentos em que eu precisasse parar um pouco, respirar um pouco, refletir um pouco, mas eu logo voltava, porque eu precisava saber o que aconteceria. Eu precisava de mais, ter mais contato com esses personagens, e ter esse balanço, ter esse equilíbrio dentro dessa mesma história é simplesmente incrível. Eu acho que é por isso que é um livro que conversa com tanta gente, sabe? Ele explica o seu ponto, ele explica a sua temática, mas ainda assim é extremamente paletável. E o trabalho que a Angie Thomas faz aqui é incrível. Mas não foi só isso que me fez me ligar tanto assim ao livro. Na verdade, uma das coisas que mais me impressionaram com relação ao que a Angie Thomas traz aqui é um paralelo gigantesco do que nós temos aqui nessa história com o que a gente pode aplicar aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no Rio de Janeiro, onde eu falo.
A divisão social é perceptível, a forma de encarar a violência policial, o próprio racismo arraigado ali nas situações, pois esse é um livro que vai falar sobre o racismo contemporâneo e vai mostrar para o leitor que o racismo ainda existe, que não é algo que ficou no passado, que não é algo que já foi ultrapassado, muito pelo contrário, é algo real e que ainda está permeado na nossa sociedade. Já no contexto americano que a Angie Thomas apresenta aqui, ou trazendo para um contexto completamente brasileiro, no meu caso para um contexto completamente carioca. Existem tantos paralelos entre o que acontece aqui nessa história com coisas que eu já ouvi falar, com coisas que até mesmo eu já presenciei, e é assustador. Em determinadas cenas eu tinha que parar e pensar, tem certeza que eu estou lendo sobre algo que aconteceu nos Estados Unidos? Tem certeza que não é algo que eu vejo todo dia na televisão, no jornal local, ou algo que eu vejo todo dia quando eu pego um ônibus ou passo por algum lugar? Existe uma cena bem específica aqui, quando começam os motins da população devido à morte do amigo da Star, e que ela fica impressionada quando ela vê tanques de guerra na rua. E você mora no Rio de Janeiro, você já deve ter pensado nisso também. Nessa situação absurda em que a gente acaba presenciando tanques de guerra na rua. Uma guerra não declarada. Causa um nó no estômago a gente perceber esses paralelos, sabe? Perceber que o racismo não foi superado como a gente tanto espera. E isso é muito angustiante, isso é muito triste. Saber que é algo que está tão arraigado que tentar eliminar um processo longo que muita gente acaba não dando bola para isso. Isso me deixa muito, muito, muito triste. Entretanto, eu acho que o que mais me conectou a essa história foi a própria Star. A forma como ela se divide entre a Star da periferia e a Star da escola particular. A forma como ela se perde entre essas duas outras Stars que ela mesma precisa criar. A forma como ela se sente confusa sobre ela mesma. E foi algo que eu trouxe para a minha realidade e eu trouxe muito para a minha época lá, com os meus 16 anos, com meus 15 anos. E quando ela tá na escola e ela se sente incomodada em determinados momentos por ser a garota mais pobre do grupo, por ver coisas naturalizadas ali entre os colegas, eu trouxe para algo que eu vivia muito, afinal também estudei em escola particular. Por mais que a gente pense que nós estamos no Brasil, o país mais miscigenado do mundo, e que esse discurso ecoa na televisão todos os dias, a gente percebe que ainda existe sim uma divisão que muitos não reconhecem que existe na nossa sociedade. Assim como a Star, eu fui a pessoa mais pobre ali do grupo da escola particular. Mesmo eu morando no asfalto, como se diz aqui no Rio de Janeiro. No meu caso, dividido entre tons de pele. E choca trazer tudo o que acontece aqui para um contexto onde você é o centro. Onde você percebe que já passou, já presenciou aquilo tudo. Quem dera se a gente vivesse em um mundo onde questões raciais não fossem importantes. Seria a utopia que eu acho que todo mundo queria, mas não é. Em pleno 2018 a gente percebe que não é. Mas a mensagem final que o livro traz, eu acho que é importantíssima para qualquer pessoa que está lendo. De não se calar, de não temer, de levar o soco, mas se levantar e tentar se levantar mais forte. É algo que acontece no decorrer do livro inteiro com a Star. Dela recebendo esse impacto, dela recebendo as notícias ruins, das coisas ruins acontecendo para a família dela. E ela sentindo aquele medo, mas percebendo que ela precisa crescer com isso, que ela precisa rebater, que ela precisa revidar. Eu acho que a mensagem que esse livro traz é importantíssima, sabe? Não se calar. Se calar desde as coisas pequenas até as coisas muito grandes. E a gente acaba se calando tanto com as coisas pequenas que quando acontecem coisas muito grandes, elas já perderam o impacto. E isso não pode acontecer. Não pode perder o impacto, sabe? Enfim, eu dei 5 estrelas para o ódio que você semeia. Foi um favorito do ano, com toda certeza. É um livro que eu quero guardar na estante e que eu quero manter perto de mim de verdade, porque ele traz ensinamentos de verdade e é um livro atual de verdade, e é um livro que tem uma voz tão poderosa, tão encorajadora, sabe? Que é tão sincera nisso que eu não tenho como dar outra nota. Muito bem, pessoal. Eu espero de verdade que tenha saído alguma coisa coerente desse livro. Enfim, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo gostei, deixe o YouTube saber que você curtiu o conteúdo na minha estante e quer receber novas notificações de vídeos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne meu crush, seja muito bem-vindo. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o perfil para o Goodreads, para que o link de compra esse livro lá na Amazon. Lembrando para vocês que comprando qualquer livro através dos meus links da Amazon e
ser uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada nem por isso. Enfim, pessoal, vocês já leram o Ódio Você Semeia, vocês pretendem ler, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês sentiram ao ler essa história. Coisa que foi Herbeneto para mais um vídeo de opinião do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.